bom dia a todos. Meu nome é Mário Xingaque, eu sou sócio do VB Só Advogados. E comigo hoje estão o meu sócio Diogo, da área tributária, e também a Renata, que é a nossa advogada especializada também nesse assunto. Agradeço aí o João pela parceria da FINEMP. O João já é o nosso colega e amigo de longa data, e ele é um dos responsáveis por ter apoiado esse evento, né, que a gente resolveu fazer. É lógico que o tempo é curto, mas a gente quer abordar aí assuntos de interesse de todos que estão participando. São várias atividades, a gente recebeu previamente aí os dados básicos de quem vai estar participando aí conosco, né? Então tem aí pessoal de indústria, comércio, serviços, tem todas as atividades possíveis. E o tema de hoje a gente procurou também separar itens que vão ser de interesse, já que muitas das empresas estão nos 3 regimes possíveis, né, que é o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Nós vamos falar de tudo isso, tá? Bom, então vamos, a gente já está aí começando o evento. Eu vou pedir para o Diogo projetar aí um material. Esse material vai ser disponibilizado a todos os participantes, tá? Então a gente vai fazer uma apresentação, depois a gente manda. É um material bastante rico, eu vou comentar um pouquinho também sobre ele. Enfim, a gente vai fazer um bate-papo, vocês ficam à vontade para interromper, fazer as perguntas, né? É muita gente, mas não tem problema, a gente vai procurar responder todo mundo. E aí, Diogo, se você puder, então já vamos começar aí introduzindo esse assunto não tão fácil, né? Realmente, né, Mário, é um assunto que não é simples, mas que, sem dúvida alguma, é algo muito importante para todas as empresas no Brasil, né? Essa é uma reforma tributária, pessoal, e é importante esclarecer, né, de qual reforma tributária a gente vai falar, mas aquela que será foco hoje da nossa conversa é a tal da reforma tributária sobre o consumo. Ela é uma reforma tributária que afeta justamente os tributos que incidem sobre o consumo de bens e de serviços aqui no nosso país. É importante que vocês saibam que também, neste exato momento, está em tramitação do Congresso Nacional o que tem também sido chamada de reforma tributária da renda, que afeta os tributos que incidem sobre a renda. Então, ontem mesmo teve aprovação numa comissão mista lá no Congresso Nacional de uma medida provisória que está fazendo uma alteração gigantesca na forma como aplicações financeiras, como investimentos em geral, serão tributados no Brasil. Por mais que esse seja um assunto super importante também, hoje o nosso foco, né, só basta uma reforma de cada vez, né, o nosso foco será justamente nessa reforma tributária do consumo, né. Aqui vocês depois vão ter acesso a todo o material, com detalhamento, né, de quem sou eu, quem é o Mário, quem é a Renata, aqui a nossa equipe hoje participando aqui do webinar, e o nosso roteiro, né, de apresentação, que vai focar num nivelamento de informações a respeito das noções gerais acerca dos tributos que estão sendo criados nessa reforma tributária, e depois o detalhamento dos impactos para diferentes setores econômicos, para diferentes regimes de tributação que atualmente são adotados e outras questões que podem ser muito relevantes para todos aqui presentes. Tá? Como o Mário colocou, fiquem totalmente à vontade para enviar perguntas, para participar. A ideia é que possamos não só transmitir o conhecimento que nós temos acumulado a partir de muitos estudos e muitos projetos que nós temos tocado aqui no escritório, mas também que possamos trocar experiências e procurar responder dúvidas específicas que vocês possam estar enfrentando. Essa é a nossa finalidade aqui na apresentação. Além de todo o material, né, eu também gostaria de ressaltar que aqui no escritório nós temos procurado, né, ao longo de todo esse ano, desmistificar muito do que se tem colocado em lei a respeito da reforma tributária. A gente vai ver em alguns instantes que a legislação dessa reforma tributária ela está composta de mais de 600 artigos. Agora tem uma outra lei sendo aprovada, nós vamos ter coisa de 700 artigos de lei tratando ainda a nível geral de reforma tributária
aqui no Brasil. Então, é uma quantidade muito grande de informação. E nós temos sempre essa filosofia, né, Mário? Eu me lembro desde muito tempo, com todos os teus livros de gestão tributária, um material extremamente profundo, mas com uma linguagem acessível, permitindo realmente a difusão desse conhecimento, é o que tem nos guiado. Então, nós temos um e-book disponível gratuitamente sobre a reforma tributária, com avaliação a respeito dos impactos em vários setores econômicos. Temos também feito a gravação periódica de podcasts, né? O nosso podcast Reforma em Debate, também tratando de questões pontuais dessa alteração tão importante. E nós temos ainda os nossos videocasts, né? Nossas gravações também em formato de vídeo, avaliando, né, diferentes tipos de impactos que vão surgir já a partir do ano que vem. Sem mais delongas, pessoal, eu passo logo aqui ao início da apresentação falando algo que eu tenho absoluta certeza que todo mundo aqui presente está cansado, né, Nilma, de ouvir falar, que o nosso sistema tributário atual é extremamente complexo. Todo mundo sabe disso. Todo mundo que empreende, que atua numa empresa, seja ou não um profissional da área fiscal, da área contábil, tem a plena convicção de que o nosso sistema, para começo de conversa, tem uma quantidade gigantesca de tributos diferentes, e não é só sopa de letrinhas, né, como alguns dizem, várias siglas diferentes. Cada um tem sua especificidade. Cada um tem uma alíquota diferente, uma base de cálculo diferente, um prazo de recolhimento diferente. O que vale para um tributo, às vezes, não vale para outro. Isso tudo é uma quantidade gigantesca de informações que o profissional da área precisa dominar para conseguir avaliar corretamente a forma como a empresa vai cumprir com as suas obrigações junto ao fisco. E por falar em fisco, não bastasse uma quantidade grande de tributos, nós temos vários fiscos com quem a empresa precisa interagir. Dependendo da empresa, ela terá que interagir com o fisco federal, fiscos estaduais e fiscos municipais, acima de tudo. Então, vejamos, né? Nós estamos falando de 3 fiscos. Cada estado tem uma autoridade fiscal própria, cada município tem uma autoridade fiscal própria. Entendimentos adotados em um estado não necessariamente são adotados em outro estado. Então, vamos pegar o exemplo do ICMS. Nós temos, para fins do ICMS, sempre que se perguntar quais são os estados envolvidos, onde está o estabelecimento da empresa, onde está o cliente da empresa. É claro que, para fins de Simples Nacional, isso é relativamente simplificado em muitas circunstâncias. Mas uma empresa de real e presumido lida diariamente com dinâmicas relacionadas à autoridade fiscal, por exemplo, a Cefaz, né, no âmbito estadual, ou uma Cefim a nível municipal. E além de muitos tributos e muitos fiscos, nós também temos uma quantidade grande de obrigações acessórias que as empresas precisam cumprir. Obrigações, muitas vezes repetidas, apresentadas de forma redundante, entregando a mesma informação para o fisco, que vai utilizar dessas informações para fazer cruzamentos. E muitas vezes parece que a autoridade fiscal está querendo pegar a empresa numa pegadinha. Ela está querendo realmente fazer um cruzamento para ver se aquela informação solicitada 3, 4, 5 vezes é apresentada sempre da mesma forma. Havendo um erro, isso já muitas vezes dispara algum tipo de notificação automática nos sistemas das autoridades fiscais, já gera algum tipo de bloqueio, já gera algum tipo de pendência. Então, estamos a todo momento lidando com esse sistema complexo. É claro, pessoal, que isso é importantíssimo de ser dito. A reforma tributária, ela busca lidar com várias questões: transparência, justiça fiscal, desigualdades de arrecadação, guerra fiscal. Complexidade é uma das questões que está sendo endereçada na reforma, como a gente vai ver adiante. Mas, em momento algum, eu acho isso importante de ficar claro, a promessa é que o nosso sistema tributário se torne simples. Ele será menos complexo. Ainda assim, terá um grau significativo de complexidade para muitas empresas, para diversas atividades. A questão é que essa complexidade espera-se seja menor do que aquela que se observa hoje. Como que a gente pode antever, né, uma diminuição, pelo menos relativa, de complexidade? Reforma tributária, colocando de uma forma muito simples, ela envolve a gente pegar 5 tributos atualmente existentes, com regras bastante diferentes de
tributação em cada caso, e convertê-los, transformá-los em 3 novos tributos, sendo que 2 deles são irmãos gêmeos, têm praticamente todas as características comuns, e o outro, ele é um patinho feio que vai afetar apenas alguns setores econômicos bem pontuais. Deixa eu detalhar essa lógica, né, de 5 para 3. Hoje nós temos aqui na coluna que vocês podem ver ao lado esquerdo, o ISS, o Imposto sobre Serviços, que é municipal. Existe uma lei nacional com uma lista de serviços que podem ser tributados, mas os detalhes de tributação podem variar mais ou menos de município para município. Nós temos o ICMS, que é o Imposto sobre Mercadorias exigido pelos fiscos estaduais. Aqui a variação está num grau muito maior, tá? A legislação de estado para estado muda muito mais quando a gente fala de ICMS. Nós temos o PIS e a COFINS, que são contribuições sociais federais que incidem sobre receitas, e aí são as mais variadas receitas, né? Receitas de venda de mercadoria, de prestação de serviço, de locação, receitas financeiras em algumas circunstâncias, são tributos bem abrangentes. E nós temos ainda o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, que também é federal. Nós estamos pegando esses vários tributos que hoje existem. A analogia que eu gosto de pensar é que nós colocamos tudo isso num liquidificador e batemos todos esses ingredientes conjuntos. Colocamos algumas coisas a mais, colocamos um pouquinho de uma essência, um pouquinho de um corante novo. Tem coisa nova agregada a essa mistura. E como resultado dessa batida no liquidificador, as autoridades fiscais estão despejando aquele conteúdo em 3 novos copos: IBS, CBS e IS. Antes de eu detalhar o que cada uma dessas siglas significam, pensem que cada um desses tributos não corresponde exatamente a um tributo atualmente existente. Todos eles são uma mistura de tudo aquilo que nós temos hoje. Então, características de ICMS estão presentes tanto no IBS quanto na CBS. Características de PIS e COFINS estão também presentes nesses 2 tributos. Eu vou retomar a importância disso, está muito claro para todos em um instante. Por enquanto, vamos detalhar as siglas. IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Não é falta de criatividade, tá, João? Isso daqui é nome e sobrenome. CBS realmente é o nome da família desses 2 tributos, porque, como eu mencionei, eles são irmãos gêmeos. IBS e CBS, para quase todas as hipóteses, para 90% dos casos, eles vão ter todas as características comuns, iguais. Eles serão tributos que incidirão, como o nome sugere, sobre bens e serviços que a empresa fornece. E eles terão um conjunto de características que estão destacadas aqui no quadro, que serão compartilhadas. Ambos serão tributos não cumulativos, que incidem a cada etapa de uma cadeia comercial, e todo o tributo devido nas etapas anteriores é compensado com o tributo devido nas subsequentes. Eles são tributos cujo critério de incidência vai estar pautado no destino. Não importa mais onde está a fábrica, onde está o estabelecimento prestador, vai importar onde está o adquirente daquele bem, daquele serviço. Retomo isso em exemplos em seguida. Ambos serão calculados por fora. Então, diferentemente do ICMS, né, em que você precisa colocar o valor do ICMS na base de cálculo, eles serão calculados por fora, de forma que um bem que custa R$100, que vai ser vendido por R$100, se eu tenho uma alíquota de 30%, por exemplo, o valor total da operação vai ser 100 vezes 30, o valor obviamente é 30, somado com 100, eu estou falando de 130. Eu não tenho cálculo por dentro. Eu terei uniformidade nacional desses tributos. Eles serão uniformes em todo o país. A mesma regra de apuração de base de cálculo, de quem paga o tributo, eventuais benefícios são os mesmos em todo o país. Eles ainda vão ter uma base ampla, eles vão incidir sobre todos os tipos de bens e serviços que podem ser imaginados praticamente. E as regras que envolvem benefícios fiscais, elas são taxativas. Só aquilo que está previsto na Constituição Federal
é que admite um tratamento diferenciado. Já retomo em um instante a lógica aqui das flechinhas que estão trazidas no material. Antes, deixa eu fazer um brevíssimo comentário aqui sobre o nosso IS. O IS, pessoal, ele é, como eu mencionei, né, um patinho feio, porque ele é o imposto seletivo. Alguns também o chamam de imposto do pecado. Por qual razão? Ele incidirá sobre operações com bens ou serviços que sejam prejudiciais ou à saúde ou ao meio ambiente. E daí cabe aquela pergunta que o meu professor Chueri, costuma dizer, né? A única coisa que dá para imaginar que não faz mal nem à saúde nem ao meio ambiente é rúcula orgânica, né? Qualquer outra coisa em excesso faz mal, ou à saúde ou ao meio ambiente. Né? Basta a gente pensar no ovo, né? Ora é vilão, ora é mocinho da dieta, né? E outros vários itens, né? Bebidas açucaradas fazem mal à saúde, mas e as bebidas adoçadas artificialmente também fazem? Toda forma, né? A gente não vai detalhar tanto o IS hoje, mas saibam que ele está incidindo na previsão que está trazida em lei hoje sobre uma série de itens que basicamente envolvem bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas, produtos associados ao fumo, carvão mineral, alguns tipos de minérios, né, e bens minerais. Incide também sobre veículos automotores, mesmo os elétricos, e também tem incidência sobre bets e apostas esportivas, tá? Então, ele afeta vários tipos de situação distinta. Eu não vou detalhar tanto ele, porque o nosso foco é justamente falar daqueles tributos que vão, sem dúvida alguma, afetar o dia a dia de todo mundo que está aqui presente, que é IBS e CBS. Esses tributos, como vocês estão vendo aqui na flechinha, eles têm uma lógica de associação com os tributos atuais. ISS e ICMS, vocês vão comumente ouvir falar disso, eles vão se transformar em IBS. PIS e COFINS vai se transformar em CBS, enquanto o IPI se transforma em ISS. Essa transformação, pessoal, é só uma questão temporal e uma questão de quem manda em cada coisa aqui. Lembre-se, o IBS, ele não é ISS mais ICMS, porque ele também tem características de PIS e COFINS. Da mesma forma como o CBS não é apenas PIS e COFINS com outro nome, porque ela vai ter características de ISS e ICMS, tá? Então tenham isso claro. A lógica aqui das flechinhas é a seguinte: hoje, quem manda em ISS e quem manda em ICMS são, respectivamente, municípios e estados. Quem mandará no IBS são municípios e estados, da mesma forma. Eles, em conjunto, vão atuar na operacionalização, na arrecadação do IBS. PIS e COFINS são federais. Quem vai mandar na CBS? O Fisco Federal, da mesma forma. E o IPI, que também é federal, será substituído pelo IS, que também é federal. Então, vejam, né, as flechas têm apenas esse sentido de mostrar, né, que quem manda em cada tributo se mantém nesse senso de substituição e, da mesma forma, a questão temporal, que está trazida aqui no nosso slide. Eu gosto de antecipar, né, o comentário sobre a fase de transição para que todos tenham noção da urgência que a reforma tributária nos traz. Vejam que ano que vem, 2026, já é o ano teste de implementação da reforma. É o ano em que todos os documentos fiscais emitidos pelas empresas já demandarão a indicação de uma alíquota teste de IBS e CBS. Importante que todos saibam que a própria lei admite que se a empresa cumprir com todas as suas obrigações acessórias, ela não vai precisar necessariamente recolher esse IBS e CBS com essa alíquotazinha de 1%. Porém, o pressuposto para escapar de um efeito financeiro no que vem é cumprir com a emissão regular de documento fiscal. E para isso, né, pessoal, o governo está correndo atrás do prejuízo para atualizar os layouts de nota fiscal, tanto o modelo 55 quanto o modelo da nota fiscal eletrônica de serviço. Tudo isso está sendo alterado para que existam novos campos relativos ao IBS e à CBS. Em 27, PIS e COFINS serão revogados e a CBS vai ser instituída com alíquota plena, tá? A alíquota da CBS vai ser algo em torno de 8,5%, 9%, essa é a estimativa que o governo tem passado. E é muito importante, tá? Nesse momento, em 2027, quem é do lucro presumido e está acostumado
a recolher PIS e COFINS no regime cumulativo, 3,65 sobre receita sem crédito, isso acaba. Tá? Mesmo as empresas de lucro presumido terão, a partir de 27, uma apuração não cumulativa. Créditos em relação às compras e débitos em relação às suas vendas. O que vai aumentar, em certa medida, a complexidade da apuração tributária. Só quem está no Simples Nacional que segue com regime cumulativo, mas a gente vai ver adiante, né, Mário, como isso é presente de grego, né? Pode parecer simples e positivo, mas a depender do seu modelo de negócio, o simples pode perder, em alguma medida, certo grau de atratividade. Não vou detalhar tanto o que ocorre nos anos subsequentes, mas só para vocês terem a clara noção de que essa reforma tributária ainda vai ser debatida por todos nós ao longo de muitos anos, porque a fase final de transição para fins dos contribuintes, ela só se encerra lá em 2033. Então, é somente em 2033 em que nós teremos a efetiva substituição de todos os tributos, aqueles 5 tributos que hoje existem, por esses 3 novos que estão sendo criados. O que já mostra, né, pessoal, como eu havia dito inicialmente, que a reforma tributária tem uma finalidade de simplificação. Mas durante um período relativamente longo, nós não teremos só 5 tributos como existem hoje. Nós teremos 5 mais 3. Então, temos um período de realmente ter que apertar os cintos e se preparar para uma transformação bem significativa do nosso sistema tributário. Vou passar aqui rapidamente sobre esses próximos pontos e já deixar aqui o espaço para que o Mário e a Renata tragam os comentários mais específicos a respeito dos efeitos da reforma. Mas eu disse muito até agora, né, que IBS e CBS incidem sobre bens e serviços. Mas eu também comentei com vocês que a base de incidência desses tributos é muito ampla. O que isso significa? Que a definição trazida na lei do que são bens e serviços é extremamente abrangente. Nós temos na definição trazida na lei o seguinte: os bens que são tributados são os bens móveis ou imóveis, materiais ou imateriais, inclusive direitos. Então, a gente está falando, João, que vender uma casa, em algumas circunstâncias, será tributada por IBS e CBS. Algumas circunstâncias, tá? Não é todo o caso. Mas vejam, isso é muito diferente do que a gente está acostumado para fins de ICMS, para fins de ISS. Se eu faço a venda de um ativo não circulante, né, como alguns chamam ativo permanente, eu, em geral, não tenho incidência de ICMS, também não vou pagar PIS e COFINS. Aqui, na reforma, pode ser que eu tenha que pagar algum tributo. Vocês acharam a definição de bens ampla? Então vejam como operações com serviços são definidas. Todas as operações que não envolvam bens. Então é conjunto aberto. Eu posso tributar bens, e a definição é extremamente abrangente, e eu posso tributar todo o resto também. É claro que não quer dizer que atravessar a rua vai ser tributado. Eu tenho alguns outros parâmetros trazidos na lei para dizer o que está sujeito à tributação. Por exemplo, há uma indicação na lei de que eu sempre terei que tributar um fornecimento de bem ou serviço quando eu tiver onerosidade na operação. Onerosidade, Nayá, não é simplesmente pagamento em dinheiro, mas o exemplo envolvendo dinheiro é o mais claro de todos. Caso eu decida te vender essa garrafa aqui, por exemplo, e acorde com você que você vai me fazer o pagamento de R$100, significa que isso é uma operação onerosa. Será, regra geral, uma operação tributada, sempre. Porém, se a gente decide trocar uma garrafa por exemplo, o seu celular, isso também é uma operação onerosa. Troca de bens será algo tratado como operação onerosa. Vejam aqui em azul todos os exemplos que a lei traz de operações que serão tributadas. Alienação, compra e venda, troca, permuta, dação em pagamento, locação, cessão, empréstimo. Temos tributação até mesmo, né? Vejam, instituição de direitos reais em relação a imóveis, prestação de serviço, tudo isso é tributado. Para aqueles que eventualmente sejam advogados ou tenham experiência nesse tipo de discussão, vocês sabem que locação de bens móveis ou imóveis hoje não tem tributação nem de ICMS e nem de ISS. Por quê?
Porque na definição do ICMS, locar bem imóvel, por exemplo, não é operação com mercadoria, não é transferência de propriedade, não tem ICMS. Para fins de ISS, isso não é tratado como prestação de serviço. Na reforma tributária, expressamente, não tem mais esse raciocínio. Locação de bens será tributada por IBS e IBS. Os novos tributos foram feitos para pegar, inclusive, a situação da locação. Tá? Mas um ponto importantíssimo a todos é que, além de operações onerosas, algumas operações não onerosas também terão tributação. Por exemplo, fornecimentos feitos pela empresa para suas partes relacionadas possivelmente terão tributação. Então, se eu tenho uma empresa que faz, por exemplo, pães, e eu decido fazer um grande banquete para a família dos donos dessa padaria, aqui no meu exemplo, eu possivelmente terei que fazer tributação desses valores, por mais que ninguém pague nada, não pague a conta, eu terei que recolher tributo mesmo sem receber nada em contrapartida. Mesma coisa vai ser observada, por exemplo, no caso de brindes e bonificações, que, exceto em alguns casos, serão também tributados. E eu havia comentado com vocês, né, pessoal, que uma outra mudança significativa em relação à reforma é o tal do princípio do destino. Esse princípio do destino, ele é o critério, em termos bem práticos, para definir qual será a alíquota do IBS aplicável a cada operação. Agora, pessoal, o fato de eu ter uma fábrica, por exemplo, em Minas Gerais, no contexto de IBS, CBS não vai condicionar nenhum tratamento tributário. Tá? O fato de eu estar em Minas Gerais não permitirá que o fisco de Minas Gerais venha e diga: olha, você não vai pagar IBS, você vai ter um crédito presumido de IBS. Isso não vai existir mais. Essa tentativa que os estados fazem de usar o ICMS para atrair empresas para os seus territórios, isso vai, obviamente, né, ao longo desses vários anos de transição, acabar. Nós teremos, é fato, né, um mecanismo para compensar os contribuintes que foram para algum estado hoje se estabelecer com a promessa de um benefício fiscal. Isso vai ser reparado, né? A reforma tem um fundo de compensação de benefícios fiscais, mas no contexto de IBS e CBS, exceto pela Zona Franca de Manaus, né, e pelas áreas de livre comércio lá da Amazônia Legal, nós não teremos tratamentos tributários diferenciados baseados em onde está a empresa. A lógica é, se eu tenho uma fábrica em Minas Gerais, mas vendo para Santa Catarina, eu aplicarei as alíquotas que forem definidas pelo fisco do estado de Santa Catarina e pelo fisco do estado do município, né? Na realidade, pela legislação, pela lei estadual de Santa Catarina e pela lei estadual de Florianópolis. Da mesma forma, se eu vendo para alguém que está em Fortaleza, a alíquota de IBS aplicável vai ser definida no município de Fortaleza e no estado do Ceará. Isso aplicável a qualquer local do país. Então, para quem for prestador de serviço hoje, exceto construção civil, né? Construção civil, você já tem que olhar para a legislação do município onde a obra está sendo feita. Você agora, sendo um prestador de serviço de TI, por exemplo, você vai ter que estar atento para o endereço do adquirente do seu serviço, do tomador do seu serviço. Porque se ele estiver em São Paulo, Campinas ou Ribeirão Preto, você vai ter que, possivelmente, aplicar alíquotas diferentes, porque cada estado e cada município terá autonomia para definir uma alíquota própria. É claro, né, que todo o restante da legislação de IBS e CBS será o mesmo. Base de cálculo, prazo de recolhimento, quem deve pagar o tributo. Mas não há dúvida de que colocar a exigência, né, de alíquotas específicas pode gerar uma complexidade maior. Agora, a depender de quem seja o seu cliente, eu posso ter uma alíquota variável na operação. Outro ponto muito importante relacionado à reforma, pessoal, diz respeito ao creditamento. Tá? O creditamento, como eu havia comentado, ele é um aspecto relacionado ao que costumamos chamar de não cumulatividade. Todo o tributo que for pago em etapas anteriores da cadeia comercial,
Então, eu tenho uma empresa que extrai grafite de uma mina, vende esse grafite para uma Faber-Castell, que compra madeira também e faz um lápis, que vende para Calunga, que vende para onde nós utilizar no nosso dia a dia. Essa extração do grafite com uma venda subsequente é tributada. O lápis fabricado na Faber-Castell, vendido para a Calunga, é tributado. Quando a Calunga vende essa caixa de lápis para um de nós, também tem tributação. Cada uma dessas etapas vai gerar para o elo seguinte da etapa um crédito, referente ao tributo que foi pago por aquele fornecedor. De forma que a carga tributária final da operação vai corresponder ao tributo apurado na venda feita ali na última etapa da cadeia comercial. No nosso exemplo aqui da Calunga. Qual que é o critério para saber se uma empresa tem ou não crédito? Hoje, cada tributo, IPI, PIS e COFINS, ICMS, tem regras próprias de creditamento. Então, o PIS e COFINS é aquela discussão clássica. Isso é insumo ou não? Muito debate, muita polêmica, né? Quem for do lucro real aqui conhece bem essa discussão. No ICMS, você tem creditamento dos bens que são adquiridos para revenda, alguns bens que se incorporam ao ativo não circulante, né? O famoso crédito de SEAP. Mas, por exemplo, bens de uso e consumo da empresa, eles não geram crédito. Qual que é a ideia aqui com o IBS e CBS? Que nós teremos um creditamento amplo. O tributo, né, a gente viu, ele incide em vários tipos de atividade econômica. Mas vários tipos de atividade econômica também vão dar crédito. Então, nós tributamos muito, mas também demos muitos créditos. Aí vem a questão. Existem apenas duas grandes regras que geram limitação ao creditamento. E daí, né, João, a gente sabe como o fisco opera. Essas duas grandes regras que podem limitar o nosso crédito é onde a gente tem que estar muito atento para não ser prejudicado. Vejamos. Primeiro pressuposto para tomar o crédito. A operação anterior, né, a aquisição que você faz de um bem ou serviço, ela tem que ter sido tributada. Então, se eu vendo algo para você, João, para você avaliar se deve haver crédito nessa operação, você tem que se perguntar: o Diogo tem que tributar essa operação? O Diogo deve tributo nessa operação? Aí a questão é muito importante. Em primeiro lugar, não existe praticamente nenhuma hipótese na legislação de IBS e CBS que dissocie o valor do tributo que eu, como fornecedor, devo do valor do crédito que o adquirente pode ter. O que isso significa? Se eu te fiz uma venda de 100 e tenho que pagar 10 de tributo, qual que é o seu crédito? 10. Não vai ter mais aquele descompasso que existe hoje de eu comprar de alguém do Simples que pagou uma alíquota efetiva de 1, 2, mas que pode me dar crédito de 9,25. O crédito é sempre vinculado ao débito do teu fornecedor. Então, isso já começa a mostrar, pessoal, que um fornecedor no Simples vai dar crédito, mas ele vai dar um crédito correspondente ao valor do tributo que ele deve. Então, se ele tem uma alíquota efetiva de IBS, CBS de 2, o crédito que ele vai dar é de 2. Não vai ter mais essa arbitragem de crédito. O fornecedor paga 2, mas dá crédito de 9. Isso não vai mais existir. Para além disso, como que eu verifico se o meu fornecedor de fato deve o tributo? No começo da reforma tributária, então, em 26 esse ponto não vai ser tão importante, mas principalmente em 27, a tendência que estamos observando é que bastará destaque no documento fiscal. Então, como que o João vai saber se ele tem crédito aqui no meu exemplo? Eu prestei um serviço a ele. Ele pode tomar crédito? Ele vai ter que olhar no documento fiscal que eu emiti e ver se tem destaque de IBS e CBS. Havendo destaque, basta isso para que ele possa tomar crédito. Porém, muitos de vocês devem ter ouvido falar que o crédito, no contexto da reforma, pode, no futuro, estar vinculado ao fato de eu ter efetivamente feito o pagamento do tributo. Então, vamos mudar agora o momento, tá, João? A gente está em 2029, quando provavelmente essa regra já vai estar funcionando plenamente. E eu te faço um fornecimento de serviço e você quer saber se você tem direito a crédito. Não basta você olhar no documento fiscal. Você vai ter que ter certeza de que eu paguei
efetivamente o tributo que eu devia, para só daí você ter direito ao crédito. Quando isso acontecer, pessoal, vai ser uma mudança muito drástica de relacionamento entre empresa, entre adquirente e fornecedor. Porque o fisco está querendo que as empresas fiscalizem os seus fornecedores. Ó, só compro de você, só vou pagar o preço se eu tiver certeza que você está cumprindo com a sua obrigação tributária. Eu não gosto, pessoal, hoje, em 2025, de detalhar tanto esse fato, essa possibilidade, que vai mudar muito a dinâmica empresarial, porque para que isso ocorra, existem uma série de ICs que o governo precisa implementar. Um desses ICs é a criação do tal do split payment. O split payment ele vai ser um mecanismo de tributação das transações financeiras, né? Do processamento de pagamentos que sejam feitos. Então, quando alguém fizer uma TED para pagar por a aquisição de um bem ou serviço, o próprio banco vai lá e vai descontar um valor referente ao tributo. E o próprio banco, que não tem nada a ver com aquela operação de fornecimento, ele só está processando o pagamento, ele vai direcionar a caixa para o governo. Tá? Eu não gosto de detalhar tanto porque nós ainda temos um cenário, na minha opinião, muito incipiente de discussão sobre a implementação do split payment. O governo diz, vamos começar uma fase de testes lá para 2027, mas nós não sabemos quando ele vai estar sendo aplicado de modo geral a todo mundo. Então, eu acho importante que todos saibam, mas, na minha opinião, tem muitas outras coisas importantes de reforma tributária que vão começar a acontecer já no ano que vem. E vale muito mais a pena, neste momento, despender esforço e preocupação com essas questões que já estão definidas, que já vão acontecer, do que ficar só se preocupando com o split payment daqui 2 anos. De fato, ano que vem, João, a gente vai ter com certeza pauta para voltar, né, no final do ano, daqui 12 meses, para falar do split payment. Mas nesse momento eu só trago o comentário de que ele é uma coisa importante, mas que nós teremos mais concretude sobre os seus efeitos no futuro. Por enquanto, eu digo então, está destacado no documento fiscal, no começo da reforma tributária, isso vai ser suficiente para que você tenha crédito, exceto se você estiver comprando um bem de uso ou consumo pessoal. Esse uso ou consumo pessoal, ele não é a mesma coisa de uso e consumo pessoal que a legislação do ICMS tem hoje, tá? Uso e consumo pessoal para fins de BS e CBS tem uma definição muito específica, que está baseada numa definição objetiva, é uma lista de itens que não dão crédito. Então, por exemplo, bebida alcoólica, obras de arte, joias, armas de fogo, tudo isso não dá crédito para uma empresa, exceto se a empresa atuar, né, com venda de bebida alcoólica, com venda de obra de arte, com serviço de segurança. Né? Para qualquer outra hipótese, uma empresa de contabilidade que eventualmente comprar uma bebida alcoólica para um happy hour de final de ano, né, a festa de final de ano, isso não dá crédito para a empresa. E tem também uma definição subjetiva. Tudo aquilo que a empresa compra para disponibilizar gratuitamente para os seus sócios, para os seus administradores, para os seus empregados, também não vai dar crédito. Todo o resto que a empresa compra, o crédito está assegurado. Não tem mais aquela ideia de, mas isso é insumo? Isso não é mais a discussão. A discussão agora é negativa. Eu tomo crédito de tudo, exceto de bens de uso e consumo pessoal. Obviamente, definir e entender o que é bem de uso e consumo pessoal vai ser fundamental para o desenvolvimento das atividades da empresa. Mas a lógica da discussão ela fica um pouquinho diferente do que é hoje. Hoje, eu só tomo crédito quando a lei deixa. No futuro, eu vou tomar crédito de tudo, exceto aquilo que a lei veda, né? Aquilo que a lei proíbe. Então, esse vai ser uma mudança importante de raciocínio. Eu vou pedir, Renato, se você conseguir projetar aqui, a partir de agora, os slides, daí já vou passar a palavra a você e ao Mário, porque a partir de agora eu já apresentei a parte geral, né, de reforma, espero que tenha ficado claro aqui para todos, e Mário e Renata vão começar a detalhar efeitos específicos para cada setor econômico. Tá bom? Acho que só não está no modo apresentação, Renato. Agora foi, né? Positivo. Oi, sim. Bom dia, pessoal.
Vou continuar aqui um pouquinho, tá? Da parte que o Diogo parou. Eu acho que quem entrou depois, se vocês tiverem dúvidas, a gente vai abrir no final para perguntas, mas podem fazer as perguntas via chat também, que a gente está analisando, tá bom? Só porque algumas pessoas entraram depois dos recados iniciais. Bom, do que o Diogo falou, né, a gente viu que o IBS-CBS ele tem uma base de incidência muito ampla, né, mais ampla do que os tributos que a gente tem hoje. Então, eles vão incidir sobre praticamente todos os bens e a definição de serviço, né, como aquilo que não é bem. Então, uma definição ampla que vai abarcar aí muitas operações que hoje não são abarcadas por alguns tributos. A reforma tributária ela é um fato, ela vai passar a ser exigida, né, incidir a partir do ano que vem, como um regime de transição. Inicialmente, né, no ano de 2026, a gente não vai ter um recolhimento efetivo do tributo, mas a gente vai ter todas essas obrigações de declarar ali no documento fiscal para que, de alguma forma, o governo use essas informações para mensurar o quanto que vai ser a alíquota de referência, né? O Diogo falou um pouquinho de base de cálculo, ele não falou muito da parte das alíquotas, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, as alíquotas, elas vão ser definidas, alíquotas de referência pelo Senado Federal, mas cada município e cada estado vai ter a sua liberalidade para definir a sua alíquota específica. Então, lembrando que a gente está falando de regime de destino, né? Então, a incidência vai ser sempre no destino da operação. Isso vai afetar a alíquota que vai ser definida por cada município e cada estado. Passando, então, para a parte de incidência nos setores, né, ela vai impactar de forma diferente cada setor econômico. Então, quando a gente fala de indústria e comércio, a incidência do IBS, ela vai ser sempre no local do destinatário do bem ou da mercadoria, seguindo a regra geral. Então, definindo aí cada estado e município a sua alíquota, vai ser essa a incidência ali no final ali da ponta do cliente, tá? Para a parte de imobilizado, hoje a gente está acostumado com aquele crédito de SIAP, né, onde ele é parcelado ali em diversas parcelas e apropriado para fins de ICMS, por exemplo, mas agora ele vai ser um crédito no momento da aquisição. Então, isso também muda um pouco a perspectiva, né? E eu continuo tendo aquela depreciação para abater ali no quem está no lucro real, né? Para fins de crédito de PIS/COFINS, a gente vai ter um crédito presumido, a 925, que vai poder compensar ali com o crédito de CBS. E lembrando, né, o IPI, ele vai ter uma alíquota reduzida, a alíquota zero, porque ele continua existindo ainda na Zona Franca de Manaus. Então, a gente tem créditos acumulados, né, com outros tributos federais, mas para fins de CBS, não vou ter mais incidência do IPI. Bom, operações, voltando um pouquinho aqui no que o Diogo já falou também para vocês, né? A gente tem uma regra geral que é aplicável para tudo, então, em regra, não vai ter diferenciação entre as operações, mas a gente tem alguns regimes especiais, alguns regimes diferenciados que estão previstos na Constituição. Eu não posso ter nenhum tipo de diferenciação entre contribuintes baseado no contribuinte, ou em que estado ele está, ou que município ele está. A ideia é justamente acabar com esse tipo de guerra fiscal que existe hoje, por exemplo, para fins de ICMS, né? Então, um dos regimes específicos diferenciados que a gente tem são os regimes com bens imóveis. Para fins de operações com bens imóveis, a gente tem hoje, o Diogo muito bem tratou aí do exemplo, né? Quando eu falo de uma locação, por exemplo, ela não está no âmbito de incidência do ICMS, porque ela não é uma circulação de mercadoria, e ela também não está no âmbito de incidência do ISS, porque ela não é considerada uma prestação de serviço. Contudo, hoje, né, a partir do ano que vem, o IBS e CBS, ele vai incidir sobre tudo, inclusive sobre as locações, tá? Então, aí, a operação, né, com imóveis, a gente vai tributar praticamente tudo. Alienação, cessão de direito, locação, arrendamentos, serviços de administração e intermediação desses imóveis, serviços de construção civil, cessão de direito de uso de espaço. Vocês podem ver que a definição ela é bem ampla, né? A gente tem alguns vetos, né, que tiveram ali na aprovação da lei,
mas que eu acho que isso não impacta muito essa abrangência do conceito, tá? Para fins, então, aí de bens imóveis, a gente tem algumas operações que não são tributáveis. Quais são essas operações? Operações de permuta com bens imóveis, e aí, obviamente, exceto se eu tiver um valor de torna, né? Então, se eu vou trocar um imóvel por outro e o valor que eu estou vendendo, né, trocando, permutando, é o mesmo valor que eu estou recebendo, eu não vou ter a tributação. Mas se eu estiver permutando um imóvel, onde, por exemplo, eu forneço um imóvel ali, faço essa permuta do meu imóvel por 50, mas eu tenho outro imóvel recebido por 60, essa diferença de 10, ela vai ter incidência de tributação. E aí a constituição ou transmissão de direitos reais de garantia, né? Então, vamos supor que eu tenha ali um financiamento com o banco e eu dou esse imóvel em garantia. Então, eu tenho ali a alienação fiduciária em garantia, por exemplo. Esses direitos reais de garantia que são incidentes sobre imóveis também estão fora do âmbito de incidência da IBS, do IBS e da CBS. A base de cálculo, ela vai partir, logicamente, do valor da operação com bem imóvel, mas ela tem diversos ajustes, tá? Então, por exemplo, juros, atualização monetária, outros acréscimos que eu faça nesse valor, eles vão ser incluídos também na base de cálculo, mas em contrapartida, eu tenho algumas reduções de base de cálculo, né? E o principal ali fator de redução são alienação de imóveis com base no valor de aquisição, né? Então, eu adquiri um imóvel e vendi, né? Esse imóvel que eu adquiri, eu consigo abater esse valor do preço de venda, então eu consigo usar isso como um redutor. E aí, lembrando também que vai ser atualizado pelo IPCA ou por qualquer outro índice que venha a substituir. Dentro desse regime diferenciado de bens imóveis, lembrando que a gente tem essas alíquotas de referência, dentro das alíquotas de referência vão ser definidas alíquotas específicas por cada estado e cada município onde ocorrem as operações. Só que para fins de bens imóveis, a legislação estabelece uma redução. Então, partindo da alíquota padrão, eu vou ter uma redução de 50% dessa alíquota para operações com bens imóveis, por exemplo, com uma compra e venda, e eu vou ter uma redução de 70% dessa alíquota padrão para locação, cessão onerosa, arrendamento de imóveis. Então, essa aqui é um fator bem relevante, porque como as alíquotas estão estimadas ali por volta de 30%, né? A alíquota combinada de BS e CBS, então, tendo uma redução de 70% ali para locação, por exemplo, eu já chego numa alíquota um pouco mais próxima daquilo que a gente tem hoje, né? E aí, bom, eu já falei um pouquinho, né, das regras gerais, né? Hoje eu não tenho ISS sobre alocação de bens, né? Porque eu não considero isso como uma prestação de serviço, também não tenho o ICMS, porque também não é uma circulação de mercadoria, mas o IBS e CBS, eles vão substituir aí o PIS/COFINS. Então, considerando que eu esteja num regime de lucro real, por exemplo, eu estou trocando aí 9,25 de PIS/COFINS por aproximadamente 70% ou 50%, se eu estiver falando de uma venda, por exemplo, da alíquota padrão de IBS/CBS que ainda vai ser definida, tá? Que hoje a gente estima que seja aproximadamente esses 30%, entre 27% e 30%. Então, as empresas de lucro presumido, elas vão ter um impacto sobre o aumento dessas alíquotas, mas né, com a extinção do PIS/COFINS, mas ao mesmo tempo ela vai ter o direito ao crédito. Então, todas aquelas despesas que ela tem hoje, ela vai conseguir, obviamente, né, excluindo aquelas questões de bens de uso pessoal que o Diogo acabou de tratar, mas em regra, a gente vai ter esse creditamento amplo. Isso, colocando na balança ali, pode ser que no final do dia a gente tenha uma alíquota efetiva menor até do que a gente tem hoje, tá? Isso, obviamente, a gente tem cada cliente, né? Cada realidade é diferente, então é importante que analise cada empresa específica, né? A gente analisa ali o. Pode falar, João. Só uma dúvida aqui, Renata. Vai existir alguma diferenciação entre locação imobiliária e locação de um equipamento? Eu tenho um cliente que ele tem esse caso, né? Ele tem
galpões, e ele loca o galpão. Então, ele manda o galpão para lá, não é tratado como um imóvel, mas vai ter E eu tenho um outro cliente que tem locação de imóveis propriamente. Então, vai existir essa diferença? Eu tenho crédito de 70% para ambos os casos? Como que ficaria nesse? Sim, tem uma diferença, tá, João? Quando a gente fala desse regime específico, ele é específico para operações com bens imóveis, né? Operações com bens móveis, né, ou equipamentos, eu continuo tendo a aplicação da regra geral. Então, eu não tenho aquela redução de 70%, por exemplo, para locação, tá? Eu aplico as regras gerais de BS-CBS para bens móveis, Joia. tá? Obrigado, Renata. Então, eu acho que o que vai mudar um pouquinho aí, o que a gente tem que analisar é o quanto eu tenho de carga tributária hoje, considerando aí um PIS/COFINS, e o quanto que eu teria de carga para fins de BS-CBS, considerando que eu vou ter a alíquota maior, mas em contrapartida eu vou poder tomar crédito. Então, talvez nessa conta, essa alíquota efetiva final possa até ficar menor, tá? Por isso que a gente tem recomendado para os nossos clientes analisar de fato ali o resultado de cada um, né? Tudo aquilo que eu tenho de receitas e despesas, para entender o que daria direito a crédito ou não. Acho que essa parte do creditamento, ela é muito relevante. E as empresas de lucro real, então, elas vão ter o impacto do aumento das alíquotas, e a extinção do PIS/COFINS também, continuando com o direito a crédito para fins de IBS-CBS. Aqui, quando a gente fala para PIS/COFINS, né, ele vai extinguir a partir de 2027, vai passar a existir só IBS-CBS, mas eu acho que o peso que tem que dar é um pouco dessa questão que no PIS/COFINS eu tinha toda aquela questão do que dá ou não dá direito a crédito, né? Então, é essencial e relevante para a minha operação, né? O que é essencial e relevante? A gente tem muitas discussões hoje no judiciário e até em órgãos administrativos discutindo esse conceito de crédito. Para fins de BS-CBS, a gente vai ter esse crédito amplo, lembrando que ele é condicionado ao pagamento do tributo na etapa anterior, então isso é muito importante, né? Se o teu fornecedor, por exemplo, não fizer o pagamento do BS-CBS, eu não vou conseguir tomar o crédito. Mas a gente tem aí essa facilidade de não ter essa discussão aí, judicializar tanto essa questão do que dá ou não dá direito a crédito, tá? Para serviços gerais, né, a gente tem aí possivelmente, né, um aumento de carga tributária no lucro presumido, mas também, né, de novo, a gente precisa analisar caso a caso, né? Alguns fatos aqui que são importantes. Colaboradores pessoa física, eles não geram direito a crédito. Então, eu tenho meus funcionários ali, eu pago a folha de funcionários, isso não dá direito a crédito. Em contrapartida, se eu tiver uma prestação de serviço, um terceiro prestando aquele serviço, ele vai ser passível de creditamento. Eu tenho a substituição, então, do PIS/COFINS por IBS-CBS, né, em créditos vindos de pessoa jurídica. E eu tenho ali um impacto bem relevante decorrente do aumento da base de cálculo do lucro presumido. Aí a gente vai ter que analisar cada realidade diferente, tá? Porque para fins de lucro presumido vai ser uma coisa, para fins de empresas que hoje estão no lucro real vai ser diferente, e para empresas que estão no simples vão ser outra realidade, tá? Como o Diogo falou, a gente está condicionado esse creditamento ao percentual de fato de pagamento. Então, o simples vai dar direito a crédito? Vai, mas ele vai dar direito a crédito dentro daquele percentual menor que ele vai pagar de tributo, tá? Então, a gente tem aí as questões de split payment, eu acho que essa não é um ponto tão relevante agora, porque o split payment vai ser implementado só mais para frente. E a gente tem o fim do regime de ISS fixo para profissionais liberais, né? Então, um exemplo de um escritório de advocacia, onde a gente paga por profissional, né, o ISS, a gente não tem aquele cálculo sobre receita, né, sobre o faturamento, isso também não vai ter mais. Isso acho que é aplicado para, não só para escritório de advocacia, mas também para a parte de contabilidade. E para serviços em geral, né, como regra geral, eles têm... Então, a gente tem uma perspectiva de que, após essa fase de transição, né, provavelmente a gente vai ter um aumento nominal, né, da tributação, né? Por quê? Porque hoje a gente está falando de uma prestação de serviço de um PIS/COFINS, que pode ser 3,65 para quem está no presumido ou 9,25 para quem está no lucro real, mais um ISS ali que pode variar entre 2% e 5%. A gente está indo para
questão de 30% aproximadamente de alíquota de IBS-CBS. Então, a gente tem ali uma perspectiva de que vai haver esse aumento, mas, de novo, né, a gente tem que analisar cada caso a caso, principalmente o que vai impactar aí é essa possibilidade de creditamento. E alguns principais pontos de atenção que a gente traz para prestadores de serviço, né, que não estão sujeitos a esses regimes diferenciados, que estão sujeitos ao regime geral, é a aplicação do regime de destino. Então, hoje a gente tem muita questão de aonde está sediada a empresa, principalmente para fins de ISS, por exemplo, mas a gente vai passar a ter essa tributação no destino. Então, hoje a sede da empresa onde está localizada não vai ser tão relevante. Incertezas quanto à apuração, né? Então, a gente ainda não tem essa certeza quanto à alíquota, de fato, ela ainda vai ser definida. O recolhimento, a gente tem uma questão talvez de mudança de fluxo de caixa nas empresas, especificamente, né, com uma questão de um split payment e também um recolhimento pelo adquirente, que existe essa possibilidade. Então, eu como adquirente, como o meu crédito está condicionado a pagamento na etapa anterior, tem algumas possibilidades na lei de que o adquirente atraia para ele esse recolhimento para que ele garanta o crédito também. E a não cumulatividade. Então, a gente tem aí os requisitos para acreditamento e situações específicas que não têm apropriação de crédito, como, por exemplo, o que eu falei da folha de pagamentos. Bom, vou passar aqui para o Mário, para ele falar da parte de Simples Nacional, né, dos impactos específicos para cada regime. Mas se vocês tiverem perguntas, por favor, podem levantar a mão ou falar no chat, tá? Vamos lá. Renata, você me ajuda, que você é mais fácil, mais prático, que você está com a apresentação, eu vou te falando para você ir mudando. Então, Vamos aqui, lá. pessoal, a ideia é mostrar um pouco, né, dos principais pontos que vão afetar aí as empresas que estão nos ouvindo e que são contribuintes em vários tipos de regime, simples nacional, presumido e real, né? Então, vamos começar pelo simples, né, os pontos de destaque, e que o próprio Diogo e a Renata já deram uma pincelada, né? Porque você tem uma boa notícia, no sentido de que você pode manter o pagamento único, né? Que você já tem hoje, atribuído aí às micro e pequenas empresas, né? Mas a gente vai ver que tem algumas desvantagens que podem ocorrer nesse sentido dessa opção, né? Então, o regime do Simples Nacional é o único que tem essa possibilidade, né, nesse período, de poder manter o mesmo regime que já está acostumado. Você tem uma possibilidade de adotar o que a gente chama de Simples Nacional híbrido, né? Isso é bastante interessante, pode ser viável para alguns de vocês, que você vai poder pagar o IBS-CBS no regime regular, né? Que tem o lado ruim, porque você vai ter que pagar com as alíquotas mais altas, 28 a 30, conforme a Renata falou, mas em compensação você gera créditos, né? Principalmente para quem você está vendendo, né? E os seus clientes podem precisar, evidentemente, desse crédito num montante maior, né? Então, esse sistema nacional, que a gente chama de híbrido, é uma opção e vai depender muito de alguns parâmetros que a gente vai falar em seguida, né? De como que está a sua estrutura hoje, né? Então, o que é que acontece, né? Vamos fazer só você está muito acostumado pelo sistema do Simples, né? Realmente, ele justifica o nome, né? Você recolhe em uma única guia mensal praticamente 5, 6, 7 tributos federais, né? Além da contribuição previdenciária, além de você poder pagar parte em vários casos, ICMS e ISS, né? Então, hoje a gente tem aí um sistema bastante que funciona bem, né? E aí vai ter uma complexidade, não tenha dúvida. Nós estamos falando aí de um regime que tem aproximadamente 20 milhões de empresas no Brasil que são optantes, né? Um número bastante significante. E esses 20 milhões, eles representam mais ou menos 90% dos CNPJs ativos que a gente tem no Brasil, né? Então, significa que 90% dos CNPJs que têm algum tipo de atividade, eles estão nesse regime, né? Então, a gente precisa dar uma atenção mais do que, né, necessária para esse tipo de regime, tá? O que vai acontecer? Pode acontecer, evidentemente, uma perda de competitividade, porque agora, diferentemente do que é o regime atual, não importa para quem você estava vendendo e se você tinha crédito ou não, porque você não podia tomá-los, né? Então, o sistema do Simples é esse que a gente conhece há anos, há décadas, né? E agora você vai ter que pensar um pouco, porque o fornecedor, né, o sistema do Simples, que você está vendendo, né, para uma pessoa jurídica,
que vai usar o seu bem ou o seu serviço, ele vai querer tomar o crédito, né? Então, se você pensar na ponta de quem compra o seu serviço ou o seu produto, né, para ele é interessante que ele compre de alguém que esteja no regime regular, que a gente chama, né? Que você pague o IBS e CBS para que você possa gerar o crédito para a etapa seguinte. Isso não era relevante, né, até o momento atual. Isso vai mudar a partir do ano que vem e nos próximos anos, né? Então, realmente, a gente está muito preocupado com essa questão, porque o pessoal do Simples vai ter que fazer muitas contas aí, né? Vai ter um encargo maior, porque vai precisar ter um controle maior sobre tudo isso, e agora é o momento de a gente começar a projetar, né, ver a carteira de clientes que cada um das empresas do Simples tem, porque isso vai realmente afetar na hora de vender, né? Eu, se sou uma empresa que tenho como fornecedor uma empresa no Simples, eu vou querer aquele que optou pelo sistema do IBS-CBS, porque eu quero tomar o crédito, né, evidentemente. E se eu comprar de alguém no Simples que manteve o regime atual, que é o pagamento único mensal, eu vou tomar um crédito que é quase nada, né? Porque é um valor muito baixo, nós estamos falando aí em média de 3%, né? E eu não vou conseguir tomar um crédito de 28, 29, 30, quanto for instalado aí finalmente as alíquotas cheias, né? Então, esse ponto talvez é o mais importante que a gente tem que ficar de olho, né? Nós vamos ter, fatalmente, um aumento de custo em obrigações acessórias, né, para quem optar pelo novo regime, né? Isso muda, né? Hoje é muito mais fácil as obrigações acessórias, não que sejam poucas, mas são em menor número em relação ao regime de presumido e real que eu vou comentar em seguida, mas vai ter um aumento, sem dúvida, tanto na parte contábil como na parte de obrigações acessórias, tá? E aí, o que nós estamos chamando atenção é fazer a projeção do impacto em ambos casos, né? Você optando pelo regime ou não, né? Em função do quê? Em função do faturamento atual e futuro, em função se você tem clientes como pessoas físicas ou jurídicas, né? E se essas pessoas jurídicas também podem estar no Simples ou não, né? Vamos imaginar que você é uma empresa no Simples, que grande parte dos seus clientes são pessoas físicas, né? Você não tem vantagem nenhuma de optar pelo Sistema Nacional Híbrido, né? Além de você pagar mais, né? Você vai ter mais custos internos para fazer a apropriação dos créditos, né? E sendo que esse valor não vai servir para nada, porque a pessoa física não toma nenhum tipo de crédito, né? Então, é só um exemplo do impacto que a gente está chamando a atenção, né? Então, para quem está vendendo para pessoas físicas, em tese, é melhor ficar no primeira linha aí desse slide, né? Pagar, mantendo o sistema único, né? Pagando aquele valor bem mais baixo e já é conhecido, né? E porque você teria essa situação. A gente sabe que na prática nem todo mundo só vende para pessoa física, né? A gente tem até o contrário, muitos de vocês vendem para outros contribuintes que são pessoas jurídicas, né? E os seus clientes devem estar em um dos 3 regimes, né? E em qualquer um desses regimes, provavelmente ele vai estar pagando IBS, CBS e vai querer o crédito, tá? Então, isso aqui é um ponto bastante importante, tá? Tem outros assuntos aí do Simples, a gente pode falar, ou vocês podem perguntar em seguida, mas vamos só continuar falando um pouco, então, em relação ao presumido. E, de novo, pessoal, a gente está só separando alguns itens da nossa experiência, do que a gente já teve de abordagem dos nossos clientes, mas outros pontos podem ser relevantes, a gente pode falar também. No lucro presumido, existe uma tendência de aumento de carga tributária, já foi pincelado pelo Diogo e também pela Renata, porque nós estamos falando aí, por exemplo, de prestadores de serviço ou locação de bens móveis, né? Onde a gente já tem uma carga tributária, né, bem conhecida e que isso pode ter um reflexo quando entrar a IBS-CBS. A conta é muito fácil, né? Se você tiver hoje pagando no presumido 3,65, né? E no caso de locação você nem tem o ISS, então nós vamos estar trocando aí, né, o ISS e o PIS e COFINS por um tributo de IBS-CBS que pode chegar a 28%, 29%, 30%, né? Os serviços em geral não têm redução de alíquota, infelizmente, né? Então vocês prestadores de serviço, o escritório de advocacia VBSO, FINEMP, do João e mais os clientes presentes, que são prestadores de serviço, a gente não tem nenhuma redução de alíquota, né? Então, há uma tendência do aumento da carga tributária,
ainda que você possa ter os créditos que hoje você não tem, né? Quem está no presumido não tem crédito de nada, né? Não paga, no caso de PIS/COFINS, nenhum tipo de valor com dedução. É 365, regra geral, e acabou, né? Isso vai mudar, porque tem o lado bom, porque você vai poder aproveitar vários créditos, né, que hoje você não aproveitaria, já que o imposto novo, aí os tributos novos, conforme o Diogo muito bem colocou, obedece aí a não cumulatividade, né? Então, o importante é você apurar os créditos para quem está no regime do presumido ou real, para tentar escolher o melhor regime fiscal a partir de 2026, com o IBS e o CBS, né? Aquelas regras de opção continuam valendo, né? No final do ano ou no começo de uma atividade nova, você tem que decidir se você vai para qual dos regimes possíveis. E mesmo em relação ao simples, né, vai ter uma novidade ano que vem, que normalmente você decide no ano seguinte, e o ano que vem eles querem encurtar o prazo para decidir para 2027, provavelmente em setembro, as empresas no simples vão ter que escolher, né, se vai ficar em qual regime em relação a essa opção. Em relação ao presumido e real, não muda nada, IR, PJ, CSL continua tudo igual, mas é importante vocês apurarem, né, principalmente agora, nesse final do ano, né, com a ajuda aí do João e com a gente também, se puder, né, para você fazer essas projeções e ver se realmente vai valer a pena continuar nesse regime, tá? Porque o presumido vai ser bem afetado. Nós estamos falando de alguns setores, pode ser que tenha alguns que diminuam um pouco a carga tributária, né? Os serviços é um que vai ser penalizado. Quem está no presumido vai ter que rever agora os fornecedores, porque agora é importante quem gera crédito. Então, se você está no presumido e você comprava de uma empresa no Simples, tanto não fazia diferença nenhuma se ela fosse do Simples, do presumido ou do real, porque você não estava aproveitando nenhum tipo de crédito em relação aos regimes. Agora vai mudar, né? Se você comprar um insumo ou uma mercadoria, ou contratar um serviço de uma empresa no Simples Nacional que não opta pelo regime dos novos tributos, você não vai tomar crédito de praticamente nada. Mas se ele for optante regular, né, aí você vai ter o crédito pleno da alíquota que ele vai muito provavelmente pagar, né? Então você vê que aqui é o outro lado, a gente falou do simples, agora a gente está falando do outro lado de quem está no presumido, né? Mas que podem comprar de empresas no simples, né? Então hoje mudou o nosso planejamento tributário. Antes a gente olhava só uma das pontas, hoje a gente precisa ver de quem eu compro e para quem eu vendo, né? Independentemente do regime que você tiver escolhido. Vamos ter que apurar uma nova precificação de preços de venda de mercadoria de serviços, né, para tentar manter a margem, o que não é muito fácil, né? Então, esse é o tipo de exercício que a gente tem feito muito aos clientes, né? Com a entrada em vigor do IBS e da CBS, quanto que eu tenho que majorar minha alíquota, mesmo tomando os créditos de tudo que é possível dentro da lei, né? Essa conta a gente vai ter que fazer, e não vai ser fácil repassar o preço, né, da carga tributária, que pode aumentar em diversos setores, em diversos regimes, nas etapas aí produtivas, né? Para quem está no lucro presumido, uma decisão não muito boa, né? Tem que acompanhar esse projeto de lei 182 de 2025, que prevê um aumento de 10% na base de cálculo do IRCS para as empresas que estão no presumido e faturam mais de 1,2 milhão, né? 1.200.000 reais, tá? Isso ainda não foi aprovado, mas já está na pauta lá, então a gente tem que ficar sempre de olho. E aí, Renato, se você puder passar para o outro, que acho que deve ser sobre o lucro real, fazendo também aí a chamada de alguns pontos importantes. Evidentemente, vamos ter que sair correndo, apurar os créditos para fins de IBS e CBS. Hoje só importava crédito de PIS/COFINS ou de ICMS, que é muito mais fácil. Agora a gente vai ter que fazer aí uma nova lição de casa para apurar todos os créditos que dão direito para bater o IBS e CBS. Temos que sempre fazer a comparação para quem pode, né? Real e presumido, aqui está errado, é real e real, não, é real e presumido a partir de 2026, né? Exceto se você não puder optar pelo presumido, lógico. Quem tem aqueles tipos de atividade que a legislação veda a opção pelo lucro presumido, né? Exemplo, uma empresa de factoring, né? Que não pode ir pelo lucro presumido, ou para quem fatura mais do que 48 milhões de reais por ano, ou que tem rendimentos, lucros no exterior. Tirando essas vedações, se você pode optar por um dos dois regimes, nós temos que fazer a conta agora e
projetar para o ano que vem se ainda vale a pena eu continuar no lucro real ou é melhor ir pelo presumido, né? Pode até acontecer de situações que um dos regimes pode ser mais vantajoso, vai depender dessa análise, tá? Rever os fornecedores que geram crédito, a mesma dica para quem está no simples ou para quem está no presumido, isso é fatal. Hoje a gente não estava muito preocupado quem faturava os serviços ou insumos ou serviços que são utilizados na nossa atividade pelo lucro real. Agora isso ficou e vai ficar relevante. Então eu preciso saber quem são os meus fornecedores, né? Se eu tiver um fornecedor que é mão de obra de pessoa física, não me dá crédito. Se eu tiver uma empresa no Simples que não opta pelo sistema do IBS-CBS, também não vai dar crédito. E os demais PJs vão me dar crédito, que é o que interessa. É importante para quem está, quando a gente fala de lucro real, pressupõe que são grupos maiores, né? Não necessariamente, mas já que um dos critérios é o faturamento, o lucro real é um regime de gente grande, como a gente costuma dizer. E normalmente são empresas que têm mais de um CNPJ, não que você, no presumido, não possa ter, mas tem estruturas maiores, tem muitas holdings, enfim. E aí a gente precisa rever a estrutura societária dos grupos que têm pessoas jurídicas no lucro real, para ver qual vai ser o efeito em relação à reforma, né? Porque as holdings são pessoas jurídicas como outras quaisquer, aí, enfim, e vão ser contribuintes do IBS e da CBS, né? Então, às vezes, você tem grupos que têm muitas holdings, verticalização de várias empresas, a gente precisa repensar se vale a pena, porque o planejamento tributário vai ter um efeito em cascata desses tributos. Então, precisamos tentar ver, fazer um estudo, né, em grupos que têm muitas empresas, para ver se vale a pena manter desse jeito ou fazer algum tipo de arranjo societário, diminuindo o número de empresas, fazendo incorporações delas, por exemplo, né, para fins do efeito da reforma tributária. Isso aí é importante, né, para o nosso planejamento a partir do ano que vem. Um ponto importante, foi falado aí também rapidamente, mas vamos reforçar. É preciso ver essas operações intercompany, quem está no lucro real, de novo, pode ter mais de um CNPJ do grupo de empresas, e pode ter mútua, FAQ, aumento, redução de capital, rateio de custos, benefícios indiretos, né? Tem várias operações que vão ter um efeito, porque elas passam, muitas vezes, a ter uma incidência, né, conforme o caso, e algumas não, né? Por exemplo, aumento, redução de capital, tem previsão de não ser fato gerador de IBS-CBS, né? E como regra geral, mas pode ser que tenha alguns outros tipos de operações, conforme o caso, né? Vai ter uma incidência. Precisa apurar, como a gente sempre fala, os novos preços para que a gente tenha a mesma margem mantida, né? O que não é muito fácil, mas esse é um exercício que a gente costuma fazer, né? Então, você vai fazer umas projeções. A gente tem até um exemplo que nós vamos mostrar daqui a pouco, dos efeitos comparando a carga tributária com o IBS-CBS, né? A gente tem 2 exemplos interessantes, né? E é o que a gente tem que fazer, ajustando para ver se eu não vou ter que mexer na margem nos novos preços para manter a margem, o que não é muito fácil, tá, pessoal? Não dá para repassar a totalidade do aumento da carga tributária, a gente sabe que é muito difícil isso na prática, tá bom? Vamos passar em frente. Aqui, Renata, se você quiser comentar um pouco dessa planilha. Acho que nessa planilha o que a gente buscou fazer foi comparar, né, hoje a situação atual com uma perspectiva de reforma, né? Então, esse primeiro exemplo a gente trouxe para lucro real, num regime, então, para PIS/COFINS no não cumulativo, né? E aí, quando a gente olha a tributação, né? Então, eu teria ali tributo sobre venda, eu teria o ISS sobre a parte de serviço e o PIS/COFINS sobre o restante do faturamento. Para fins de IBS-CBS, no novo regime, eu vou ter a tributação integral sobre o valor total. De modo que, nesse cenário, considerando essa alíquota maior de IBS-CBS, a gente chega numa receita líquida menor, né? Dos custos, a gente consegue ver ali uma tomada de crédito em relação a alguns custos, né? O custo de staff, por exemplo, que são as pessoas físicas, a gente não tem direito ao creditamento, mas em compensação a parte de aluguel, por exemplo, a gente consegue tomar o software, né? A gente consegue ter o creditamento. Então,
pós-creditamento, em que pese ali no primeiro cenário, né, eu tenha uma receita líquida maior do que no cenário IBS-CBS, quando eu considero os créditos, a gente tem um lucro antes de imposto de renda maior no cenário atual e menor no novo cenário, né? Como eu disse, o que vai impactar muito aqui nessa estimativa, né, nessas projeções, é o que a gente consegue tomar de crédito. Então, quanto maior aquelas despesas que a gente tenha, que são passíveis de creditamento, melhor vai ser essa relação aí entre o lucro antes e após a reforma, tá? E aí, ali no final, IRCS é consequência, né? Então, não tem nenhuma alteração, continua como é hoje, tá? Aí aqui a gente trouxe só um detalhamento, né? Então, considerando aqui uma alíquota de BS-CBS estimada de 27%, e aí o que eu considerei como creditamento, né? Então, custo de staff não dá direito a crédito, despesas com pessoa física também não dá direito a crédito, mas eu consigo tomar o crédito aqui de aluguel, softwares e das despesas ali com pessoas jurídicas. Num segundo cenário que a gente trouxe, foi para empresas que estão hoje no lucro presumido e, consequentemente, no regime cumulativo de PIS/COFINS, versus o futuro cenário de reforma tributária, né? Então, partindo aí da mesma receita bruta de 60 milhões, eu tenho ali o IBS-CBS também um pouco maior, considerando a alíquota estimada de 27%, o que me traz a receita líquida também menor do que no cenário que eu tenho hoje. E aí, considerando custos de venda, custos de staff e aluguel, eu tenho um resultado bruto no cenário IBS-CBS menor do que o resultado que eu tenho hoje. Mas, considerando ali as outras despesas, softwares e né, os creditamentos, também hoje, nesse cenário, para esta empresa, com as despesas que ela tem, a gente está num cenário de lucro real menor do que o que eu tinha no cenário atual, tá? De lucro presumido. E aí, bom, imposto de renda e contribuição social, eles também são um reflexo, e o resultado contábil, consequentemente, vai ser menor também neste cenário. Como eu disse, o que vai impactar muito eu tenho regimes diferenciados, por exemplo, eu tenho uma prestação de serviço aqui, eu tenho um aluguel, se eu tenho um aluguel sobre bens imóveis, essa alíquota não vai ser de 27%, vai ser uma alíquota reduzida em 70%. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, não só a possibilidade ou não de creditamento. Nesse cenário aqui, a gente não tem crédito de nada, porque eu estou no lucro presumido, mas no cenário novo eu consigo tomar ali crédito sobre aluguel, sobre software, sobre despesas com pessoas jurídicas. Então, não só a parte de creditamento é importante que seja analisada numa projeção, mas também se eu tenho algum regime diferenciado que vai me trazer uma redução de alíquota, tá? Acho que isso daqui é bem importante para que cada empresa faça esse exercício e tenha essa noção do qual vai ser o impacto final. Para fins de impactos contábeis, não sei se você quer falar, Mário. O Diogo, você está aí? Sim, estou aqui. Tá, até porque você acabou eu li o seu artigo ontem lá com o Chueire, da parte contábil, então você é a pessoa mais apropriada para falar rapidamente, se for possível, a gente está com o tempo meio escasso, mas fala sobre esse tema que importa Claro. muito aí para as pessoas. Maravilha. Pessoal, aqui nós temos uma discussão da perspectiva de contabilidade, né? Apesar de eu não ser contador, é um tema que eu acho absolutamente interessante, que existe uma distinção hoje quando se olha para a nossa prática e para a lei das SA, né? Por mais que não seja uma SA, a regulação da contabilidade na lei das SA também acaba nos afetando, em relação àquilo que a gente vê nos CPCs, mesmo na identificação do CPC para micro e pequenas empresas. Na lei das SA, nosso pressuposto em termos de contabilização é partir sempre de uma receita bruta, deduzida de descontos incondicionais, de vendas canceladas e de tributos sobre a receita bruta, para daí chegar numa receita líquida. Porém, quando a gente olha para o CPC 26, o IFRS, né, que trata dessa contabilidade internacional, que no mais das vezes acaba não afetando diretamente as empresas de presumido, as empresas que estão no Simples Nacional,
o que nós vemos é sempre a receita sendo tratada como uma grandeza líquida. Para fins de contabilidade internacional, se a gente pegar a demonstração financeira de uma empresa europeia, ela não registra a receita bruta, deduções e receita líquida. Ela vai direto para a receita líquida. O que significa dizer que nesse modelo, na nossa contabilidade, tal como está colocada, né, o que seria esperado observar com a criação do IBS-CBS é nenhuma alteração em relação à mensuração dessa receita líquida. Você, em teoria, faria o registro, né, de um contas a receber numa venda de R$ 127 no seu ativo, então você faria um lançamento a débito de ativo. A tua receita lançada, né, a crédito dessa conta de PL seria de apenas 100, que é só o valor líquido de tributos que seriam devidos, e o valor do tributo a pagar ele já é lançado diretamente a crédito de passivo, sem afetar o resultado. É claro que para uma empresa de lucro real, eu ter feito uma receita de 127 e depois uma despesa de 27, chegaria no mesmo resultado líquido. Mas isso aqui vai ser uma discussão muito interessante, né, João? Para quem está no lucro presumido, próximo de estourar o limite dos 78 milhões. Eu considerar o IBS-CBS dentro da minha receita ou não, pode fazer com que eu extrapole esse limite. E daí vale aquela discussão antiga. Hoje, IPI já não entra dentro do limite do lucro presumido dos 78 milhões, porque ele é um tributo não cumulativo, cobrado por fora, destacado em documento fiscal, em que o fornecedor só está atuando quase como um agente de arrecadação do tributo. IBS e CBS são tributos não cumulativos, cobrados por fora, destacados em documento fiscal, em que o fornecedor também atua como mero agente de arrecadação. Então, muito defensável que tanto no modelo IFRS, que está aqui trazido, né, resumidamente, quanto nesse modelo de faturamento bruto e deduções, né, que várias empresas comumente adotam, é muito sustentável que nós não deveríamos ter o IBS-CBS dentro da receita. Mas isso vai ser uma discussão muito grande que vai surgindo adiante. Se puder passar, Renata, além dessa discussão, né, de como as receitas vão ser afetadas, nós também temos a discussão sobre os créditos. Porque, como eu disse a vocês, a partir de agora, a grande maioria das compras feitas pela empresa vai passar a dar crédito desde que tenha sido tributado na etapa anterior. Então, essa é uma dinâmica até engraçada, né? Mas curiosa, que a gente vai passar a observar, que muitas coisas que a empresa compra vai ter um valor maior, porque o teu fornecedor vai repassar, ainda que em parte, o aumento da carga tributária. Então, hoje ele te vende por 100 e tem uma carga tributária de 10. A partir de agora, vamos imaginar, ele tem uma carga tributária de 20, então ele não vai te vender mais por 100, ele vai te vender por 110. Ele vai fazer um aumento do preço que ele te cobra. Porém, hoje, eu pago 100, a carga tributária é 10, mas eu não tenho crédito nenhum nessa operação. Então, qual é o meu custo? 100. Em algumas circunstâncias, eu vou passar a pagar 110, mas o meu crédito vai ser de 20 e eu vou ter um custo de 90. Então, eu pago mais, mas custa menos. É uma coisa meio esquisita de se pensar, mas que vai começar a surgir conforme empresas que hoje não tomam crédito nenhum ou tomam poucos créditos passem a tomar créditos em maior quantidade. Mas daí vai ter um ponto importante. Eu vou precisar segregar na contabilidade o que é custo do bem, o que é custo do serviço e o que é tributo recuperável. E aí vai surgir uma discussão, né, João? Quando eu tiver como requisito ao crédito a necessidade do meu fornecedor ter feito o pagamento, eu vou ter que segregar o valor que eu paguei entre custo e crédito a recuperar, mas pode ser que eu tenha que manter uma conta transitória com uma identificação, por exemplo, de IVA, né, Imposto de Valor Agregado, a validar. É um crédito que está dependendo de uma outra etapa para que ele possa realmente ser aproveitado pela empresa. Qual é a outra etapa? O meu fornecedor fazer o pagamento. Enquanto ele não paga, esse crédito não pode ser usado. Então, ele está registrado na contabilidade, porque geral vai revelar uma alta expectativa de trazer benefícios econômicos futuros de existência de controle, mas ele está efetivamente condicionado, né, a uma etapa anterior, então isso vai ser um desdobramento contábil que pode começar a surgir mais adiante. Por enquanto, é meramente segregar, né, entre o que é custo e o que é crédito recuperado baseado no documento fiscal.
Tá aqui só um relance, né, de alguns efeitos contábeis, vai ser um ponto de muita atenção, até porque, como a gente mencionou, pode gerar alguns reflexos indiretos em relação ao lucro presumido e na parte contábil em todos os teus indicadores financeiros, vai afetar, né, tua dinâmica de apuração de EBITDA, de qualquer outro tipo de indicador. Então, vai ser muito importante que a contabilidade esteja devidamente refletida. E daí, né, João, tenho certeza que vocês vão fazer um trabalho excelente em relação a tudo isso. Aqui, né, pessoal, só o detalhamento para a gente não estourar muito horário. Acho que dá para passar para aquele encerramento, né, Mário, que você explica o que nós temos feito, né, a respeito de reforma. Acho que é a próxima etapa, né? Tá, então vamos lá. Alguns lembretes, né? Depois vocês podem, ainda a gente tem abusar um pouquinho do tempo para algumas perguntas que não foram respondidas, enfim, eu já tenho algumas aqui, mas vamos lá. Então, alguns itens, né, sem ordem de prioridade, mas que a gente acha que são relevantes para todo mundo, né? Então, um ponto importante é a questão dos contratos de clientes e fornecedores, porque vai ter um impacto a partir do ano que vem, nos próximos anos, da incidência do IBS-CBS, né? O que nós temos alertado é para que o quanto antes vocês já comecem a ajustar esses contratos, né, para prever aí o impacto e mudar a precificação em relação a esses tipos de contrato, né. Temos que fazer aí, evidentemente, um mapeamento dos impactos diretos, né, desses novos tributos no fluxo de faturamento, em relação ao creditamento, identificar todos os itens possíveis, né, esse é o que a gente tem que ser feito já, né, tudo isso. Mapear também os impactos indiretos, que a gente já comentou, benefícios a empregados, operações intercompany, infelizmente tudo isso está sujeito à incidência do IBS-CBS, né? Então, políticas de benefícios, aluguel de carro, manutenção de veículos para diretores, sócios, tudo isso pode ter um reflexo, porque não vai dar crédito, mas na aquisição você vai ter que pagar o IBS-CBS sobre eles, né? Então, é o pior dos mundos. Então, precisa tomar um cuidado com esses itens. Evidentemente, aí, o trabalho aí que tem que ser feito junto com o pessoal aí da Finep é a simulação dos reflexos em relação à DRE, né? A DRE hoje ela tem uma carga tributária e a partir do ano que vem e nos anos subsequentes vão ter um outro tipo de projeção dado o impacto tributário, né? Ajustes nos sistemas internos de apuração e compliance tributário, isso vai ter que ser feito, evidentemente. A reforma mexe não só com o cálculo, mas com tudo o que está em volta, outros setores, controles financeiros, né, que tem que estar muito apurado, e, evidentemente, a questão das obrigações acessórias para poder fazer frente aí já o ano que vem, né, como o Diogo falou, né, a princípio tem que cumprir as obrigações acessórias, senão você vai acabar tendo que pagar lá o IBS e a CBS, né? O que não vai ser muito fácil. O que mais? Aí você pode passar outro slide, Renata. Revisão na logística da sede em função do local de incidência, lógico, nem sempre isso é possível, mas vamos lembrar, né? Hoje empresas vão para a Bahia, né? Para ter um incentivo fiscal, indústrias vão para lá, mas o grande consumidor está aqui no Sudeste, né? Vai mudar o planejamento, evidentemente, né? Não existe mais vantagem nenhuma, né? Você está lá, sendo que o grande consumidor está aqui no Sudeste, né? Então, a gente sempre chama atenção, dependendo do tipo de atividade, se não é o caso de repensar o local da incidência, né? Porque agora passa a ser na casa do cliente e não na sede da indústria ou de uma empresa comercial prestadora de serviço. Reorganização societária para enxugar PJ, sempre somos favoráveis para simplificar, né? Tem situações que, em vez de você incorporar, é melhor dividir atividades para ter algum tipo de benefício. Então, nós temos que fazer a lição de casa, repensar o organograma das sociedades diante do impacto da reforma. Apurar a carga fiscal em relação à terceirização. Muitas vezes você terceiriza, né, através de PJ, né? E temos que ver se isso continua sendo vantajoso, até porque essas PJs vão passar a pagar IBS e CBS e também pode ter aí que vem a tributação dos dividendos, né? Então, as PJs estão sujeitas a tudo isso. As físicas também, mas são regras distintas, né? Temos que apurar e aprimorar os controles contábeis e financeiros, vai precisar aí de
de um investimento nessa área, né, para poder fazer frente aos reflexos da reforma, principalmente em relação ao fluxo de caixa, quando entrar os sistemas de pagamento, split payment, etc., né, a gente sabe que vai impactar, né? Hoje você vende e o dinheiro do tributo está com você, né? Essa é a situação e você tem um prazo para pagar, né? Isso vai acabar. Provavelmente você vai vender e vai receber líquido do imposto, que não é pouco quando chegar uma alíquota plena de 28%, 29%, por exemplo, né? Então, nós vamos ter que estar bem afinado para poder tomar as decisões em relação a esse impacto. E, evidentemente, a gente sempre acha que é importante vocês estarem diante de atualizações constantes, né? Porque nós temos que ver o que o fisco vai começar a ditar as regras do jogo a partir do ano que vem, e vai ter, sem dúvida, questionamentos, então vamos ter que acompanhar a jurisprudência em função desses novos tributos, né? Infelizmente, a gente não escapa, né, dos questionamentos, de auto-infração, de todo aquele processo, que isso não vai acabar com a reforma, né? Só mudou os tributos, mas esses assuntos continuam em vigor. Vamos mais em seguida, Renato, estamos já no finalmente. Bom, aqui, né, vamos ver o que a gente pode ajudar vocês, né? Então, a gente fica à disposição a fazer treinamentos específicos. Aqui é só uma palestra geral, né? Mas nós temos feito isso para vários clientes que nos pedem um treinamento mais específico sobre a reforma tributária, inclusive para as outras áreas, porque agora a reforma está além da mera de alguns setores da companhia, das empresas, né? Ele vai além do tributário, do jurídico, ele afeta RH, contrato, suprimento, TI, né? A gente está ajudando os clientes na revisão da apuração do impacto do IBS-CBS, né? O cliente normalmente faz lá as projeções e eles pedem para a gente fazer uma revisão, já que a gente está bem atualizado em relação a todo esse assunto. Assessoria em relação ao aditamento de contratos, esse é um ponto que a gente tem feito muito para clientes, principalmente para fornecimento de bens e serviços de médio e longo prazo, né? Contratos de locação, de imóveis e também em relação a outros tipos de situações. Aqui eu já falei das novas teses. É importante vocês criarem, né, um comitê interno sobre a reforma. A gente tem ajudado muito a montar esse comitê, fazendo reuniões semanais, mensais, com toda a área que afeta a reforma, né, pessoal da contabilidade, jurídico, etc., né, porque isso é importante discutir. Tem muita gente que está bem perdido nesse assunto, tem gente que começou, né, a fazer esse trabalho já 2 anos atrás, estão bem adiantados, né, é assim que funciona o dia a dia das empresas, e a gente está aí à disposição para uma assessoria permanente, não só agora, pré-reforma, como também quando entrar, né, para valer o IBS e a CBS. Basicamente é isso. Tem mais alguma coisa? Algum slide? Tá. Aqui só para fechar, pessoal, tem um material complementar que a gente vai disponibilizar para vocês, né? E esse material é bem interessante porque fala de itens que a gente não conseguiu detalhar aqui, né? Sobre operações intercompany, rateio de custos, por exemplo, né? Tem um material interessante que a gente vai disponibilizar. E aí, dado o tempo, eu vou deixar aí para algumas perguntas, se alguém quiser fazer alguma pergunta que não foi respondida. Eu só vou já antecipar uma que me fizeram, tá, pessoal? Que é justamente em relação ao documento fiscal para empresas que hoje não precisam emitir nota fiscal. Por exemplo, quem faz locação, né? Então, a gente sabe quem aluga um imóvel, hoje não tem nota fiscal, né? Não tem serviço, não tem nada, é feito via recibo, contrato e pagamentos, né? Isso vai mudar, porque todo mundo vai ser obrigado a ter uma exigência de emitir nota fiscal, mesmo que não seja de serviço, mas que seja de locação de um bem imóvel ou de um bem móvel, né? Então, respondendo essa pergunta, sim, vai ter uma obrigatoriedade de emissão de nota fiscal e com ela vai ter todo os desdobramentos para o recolhimento do IBS e da CBS, tá? Mais alguma questão, pessoal, que ficou aí, João? Acho que os primeiros impactos, agora para 26, acho que é corrigir o sistema, né, Mário, para poder constar lá a questão da parametrização para destaque, né, para ter correto creditamento e o efeito neutro em 2026, e fazer isso que você colocou, né? A gente rever a base de crédito, fazer a simulação do faturamento para poder entender impactos, que esses impactos na prática vão ocorrer em 27, mas o planejamento e a antecipação deles fazem parte da boa gestão financeira, né?
Então, são pontos aí que todos nós precisamos estar atentos e Sim, com certeza. Inclusive vocês que têm vários clientes que também estão assistindo, que estão no Simples, né? Infelizmente a gente vai ter que ter um trabalhinho extra para esse segmento, porque vai mudar bastante conforme a gente colocou, né? Então essas empresas vão ter que fazer a lição de casa também e ver qual vai ser o melhor sistema, a melhor apuração, para ver se vão aderir ou não ao regime regular de IBS-CBS ou vou continuar mantendo aí o sistema atual, conforme a gente comentou aí, né? Então, o planejamento agora também é para as empresas que estão no Simples, tá? Mais alguma questão, Inayá? Ficou algum ponto lá? Você tinha mandado algumas perguntas. ó, Carlos, Carlos, quer fazer uma pergunta? Carlos, prazer em estar aí com a gente. Pode falar. Tudo bem, Mário? Tudo bem, você? Tudo bem, obrigado por tudo que vocês apresentaram aí. Só uma questãozinha agora nesse finalzinho que você colocou, né? Que na alocação de um bem imóvel vai ter que começar a fazer a emissão do documento fiscal, né? Quem cobra para nós, por exemplo, é uma imobiliária, né? Que cuida disso, e são 3 donos, às vezes, do mesmo imóvel, né? Então, ele manda um documento só de cobrança lá da própria imobiliária. A imobiliária vai poder continuar fazendo isso, ter uma nota da imobiliária, ou cada uma dos 3, cada um dos 4 proprietários vai ter que emitir o seu próprio, entendeu? Se é um valor de 100, cada um vai receber 25% do aluguel. Cada um vai ter que emitir os seus 25% numa nota fiscal, ou a imobiliária vai poder emitir os 100? Como é que vai ficar isso? Olha, eu não tenho ainda, né? Renato pode ajudar, o Diogo. A gente não tem ainda o detalhamento, né, dessas normas em relação à emissão de nota fiscal para o setor imobiliário, né? Mas o que eu já posso te adiantar é que hoje, né, todo documento que hoje você não precisa fazer, que é a nota fiscal, né? Você faz um recibo e cada empresa fatura o seu aluguel, você vai precisar sim cada uma fazer a sua nota fiscal. É bem provável que você vai ter que fazer nesse seu exemplo, né? 1/3 cada um, né? Conforme a proporção da propriedade do imóvel, cada um vai ter que ser responsável pela emissão desse documento, né? É lógico que quando a gente tem segmentos do tipo, quando você tem intermediação, corretagem, né? Às vezes pode ter aí uma previsão diferente em relação ao cumprimento dessa obrigação, né? Alguém pode emitir por um terceiro, como substituto, etc. Mas, regra geral, todo mundo vai ter que, né, vai aumentar a burocracia, né? Então, nesse seu exemplo, os 3 teriam que emitir a nota referente à sua parte, até porque eles passam, né, a ter essa tributação, evidentemente, né? Sendo pessoa jurídica, né, que a gente está falando, né? A pessoa física tem regras diferentes e ela pode ou não ser contribuinte também do IBS-CBS quando ela aluga imóvel, né? Mas são condições até bem favoráveis, né? Precisa ter um volume grande de locação, mais de vários imóveis, enfim, né? Então a pessoa física pode não ser contribuinte. Se ela for contribuinte, ela também vai ter que emitir esse documento, com certeza, tá? Renata, algum Beleza, no caso eram comentário? pessoas jurídicas mesmo. Não, acho que Então. o ponto que eu ia trazer, Mário, é que a dispensa de recolhimento para o ano de 2026, ela está condicionada ao destaque na nota fiscal. Então, se não for entregue essa obrigação, a incidência sim começa em 2026, né? Então, a gente não sabe ainda como isso vai ser, porque ainda está pendente de regulamentação, esse regulamento ainda está sendo escrito, a previsão é que ele saia até o final desse ano, mas o que a gente tem da legislação hoje se eu não fizer o destaque em nota fiscal, ou se eu não emitir essa nota fiscal, eu vou ter a incidência do tributo, ou seja, a necessidade de pagamento efetivo já em 2026. É isso mesmo. Só terminando aqui, teve uma pergunta geral sobre os incentivos fiscais. Muitas empresas têm incentivo fiscal, né, de ICMS, por exemplo. Como é que fica isso em relação à reforma, né? Regra geral, esses incentivos vão acabar, né, quando acabar o ICMS, né? E regra geral, você vai poder manter os créditos, né, porventura, se você tiver créditos, né? Tem uma previsão
para poder aproveitar esses créditos de alguma maneira, né? Tanto no ICMS como no PIS e COFINS, a gente vai falar sobre isso, né? Mas, dependendo do tipo de incentivo, principalmente esses que são dados aí, né, que são regionais, a tendência é que você acabe com tudo isso, né, quando entrar para valer, né, o IBS-CBS e extinguir o ICMS, que ainda tem alguns anos, né, de vigência, né? O ICMS é o último que vai ser extinto lá em 2032, 33, por ali, né? Tá? Essa foi uma outra questão que colocou. Eu acho que é isso. Pessoal, não sei se vocês têm mais alguma questão, nós passamos um pouco aí do tempo. Eu queria agradecer de novo a esse evento que foi idealizado juntamente com o João, da FINEMP, o pessoal, a Inayá nos ajudou, todo mundo que ajudou, agradeço. Agradeço aos participantes, tá? A gente queria muito que vocês recebessem esse material, e aí depois, acho que a Inayá pode fazer algum tipo de... Ela criou lá um formulário, enfim, alguma coisa que vocês pudessem preencher, né, e receber esse nosso material, que tem bastante coisa interessante, né? O material tem links de conteúdos que vocês poderiam assistir de forma bem didática. A gente gravou muita coisa e continuamos fazendo vários eventos sobre isso. Toda vez quando sai uma legislação nova, o escritório tem se atualizado, então acompanha o nosso trabalho. E, de novo, agradecer aí a participação de todos. João, muito obrigado mais uma vez. Bom, Mário, obrigado, Renata, Diogo, obrigado aí a todos os clientes. Vamos juntos nessa nova jornada, né, nesses desafios que temos aí para enfrentarmos a jornada da competitividade, da boa gestão do negócio, e tributo faz parte dessa gestão, né? Compete a nós a melhor forma de buscar esse planejamento. Mário, obrigado, um grande abraço. Obrigado. Um privilégio, um prazer. Obrigado por dividir esse conhecimento conosco.